Estamos a postos. Boa tarde a todos, que tenham uma excelente quarta-feira. Hoje estamos no nosso 7º encontro, com mais um fórum de discussões para assistência à mulher nos ciclos de vida, com a nossa querida matriciadora, doutora Isabel Sorpreso. E hoje vai ter um caso clínico, né, doutora? É isso mesmo. Vamos de novo rever a nossa Luzinete. A gente já viu a Luzinete uma vez, agora a gente vai rever a Luzinete novamente. Que todas as articuladoras gostou muito do caso, do primeiro. Ah, que bom. Espero que gostem do segundo também. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... Então, eu gostaria de agradecer a coordenação da área técnica da saúde da mulher aqui do Governo do Estado de São Paulo. É um prazer, né, no nosso 7º encontro, né, Suzete, a gente ter a oportunidade de estar discutindo a saúde da mulher no âmbito da ginecologia, e eu procuro estar trazendo casos muito comumente vistos na unidade básica de saúde, lembrando que eu sou professora associada lá da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e nós sou coordenadora da atenção primária em ginecologia lá, nós temos 2 ambulatórios didáticos que estão sempre abertos a quem quiser nos visitar, né? Está aberto, é o Centro de Saúde Escola Paula Souza e o Centro de Saúde Escola Butantã. Ambulatórios didáticos, porque além da parte assistencial, nós fazemos também supervisão e ensino, né? E nós temos aí a oportunidade de ter o 5º ano, o 6º ano, a residência, estagiários, pós-graduandos. Então, é um ambulatório aberto, há sempre discussão de caso, aprendizado, e eu deixo sempre à disposição. Hoje, ao longo desse encontro, né, Suzete, nós temos discutido os principais diagnósticos ginecológicos, geralmente não oncológicos, né, que acabam ocorrendo na unidade básica de saúde. E aí vamos ver se vocês me dão um retorno, se vocês já estão olhando minha tela, que após Sogésp está daquele jeito, né? A tela está cheia de arquivo, mas vamos lá. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre... Tá compartilhando, Suzete? Sim, perfeito. Sim, tá bom. Então, gentilmente, quem me emprestou essa aula foi o nosso queridíssimo professor Dr. José Maria Soares Júnior. Ele sempre manda um abração para Marisa, para você, Suzete. Está no então, nosso coração. Daqui a pouco ele volta de novo. Daqui a pouco a gente inventa algum tema para ele voltar de novo. Então, vamos lá. Só lembrando um pouquinho, o sangramento uterino-normal, ele tem uma classificação... o sangramento uterino-normal é todo o sangramento uterino que causa desconforto à mulher, alterações em qualidade de vida e, classicamente, tem um volume acima de 80 ml, tá? Porém, o NICE, que é as diretrizes relacionadas à assistência à saúde da mulher pelo Reino Unido, ele coloca que todo o sangramento que cause desconforto, anemia, altere qualidade de vida, altere atividades de vida diária da mulher, ele deve ser visto como um sangramento uterino-normal. Mesmo que ele não esteja dentro de todos os padrões de anormalidade, tá? Então, classicamente, é um sangramento uterino acima de 80 ml, tá? Esse é o clássico, tá bom? Porém, qualquer sangramento uterino que cause desconforto, ele deve ser avaliado, ele deve ser acolhido, ele deve ser, se necessário, investigado, né? Segundo
o guideline do Reino Unido, tá bom? E aí, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, eles quiseram, de alguma maneira, tornar essa classificação do sangramento uterino anormal como algo didático, tá? Então, hoje em dia, o que a gente coloca? Não sei se vocês se recordam, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando a gente falava de sangramento uterino anormal, a gente sempre dizia assim, que podia ser aquele relacionado a questões hormonais da mulher e aquele relacionado a causas orgânicas, ou seja, a doenças, tá? Nessa classificação da FIGO atual, o que a gente fala a respeito? A gente fala de sangramento estrutural, que seria aquele principalmente relacionado a questões orgânicas, uterinas, e o sangramento uterino anormal não estrutural, que podem estar relacionados a outras questões ovulatórias, endometriais, coagulopatias, algum sangramento por uso de alguma medicação, né? Ou então, malformações vasculares, outras causas não específicas, tá? Então, mas ambos podem estar concomitantes. Então, essa é a grande diferença de antigamente, que a gente dizia assim, ou é hormonal ou então é orgânico. Não, hoje em dia, o sangramento uterino anormal, ele é visto como um todo. E, às vezes, essa mulher pode estar com um sangramento devido a distúrbios de ovulação. Meu mouse está aparecendo aí? Está aparecendo meu mouse aqui? A setinha? Para vocês? Ah, sim. Tá. Tá. Sim. Tá, obrigada. Então, por distúrbios de ovulação, ou então ele pode estar presente por questões orgânicas e o que a gente chama de um acrônimo, que é o PALM e o COIN, tá? Então, só para falar, não é para estressar antes da gente ver o caso clínico, tá? Mas o que a gente tem que pensar quando a gente está à frente de um sangramento uterino anormal? A gente tem que pensar nos pólipos, nas adenomioses, nos leiomiomas, nas hiperplasias endometriais, típicas, não típicas, né? Simples ou complexas, que são as suspeitas de neoplasias de câncer, tá certo? E nós temos que pensar também nas causas não estruturais, que pode ser alterações de coagulação, alterações de ovulação, ou naquele eixo hipotálamo, hipófise ovariano, que está relacionado ao nosso ciclo menstrual, questões endometriais específicas, iatrogênicas, como o uso de algumas medicações, e outras causas. Então, ficou claro quando a gente está à frente a um sangramento uterino anormal, o quanta coisa a gente tem que pensar. Tudo bem? Então, eu só queria, então, deixar claro o que é o sangramento uterino anormal, é todo e qualquer sangramento acima de 80 ml, e, portanto, quais são aí, o que a gente pensa quando a gente está frente a um sangramento uterino anormal. Ficou claro, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Acompanhando. Então, a nossa Luzinete, agora ela fez 55 anos. Então, a Luzinete aí, antes ela tinha 48, agora ela tem 55, tá, gente? Então, ela está divorciada há 3 meses, ela se divorciou, a Luzinete mudou. Ela se divorciou, ela aposentou, ela natural e procedente de São Paulo. Em princípio, ela vem meio que sem queixas, tá? Ela refere aí que já está há 2 anos sem fazer exames de rotina. Então, ela veio na unidade básica para uma rotina, tá? De antecedente ginecológico, a menarca dela foi aos 14 anos, que seria a primeira menstruação dela. E a última menstruação da Luzinete
foi em 2 de janeiro de 2021, tá? Então, hoje nós estamos em 16 de agosto, 17, né? 17. Opa, peraí, que agora 17. 17 de agosto de 2022. Então, já faz aí um ano, né? O padrão menstrual dela, ela tinha ciclos irregulares, com uma periodicidade aí que começou acima de 42 dias, com um fluxo bastante aumentado. Ela tinha que usar absorvente noturno e, nos últimos ciclos, vinha aumentando, inclusive, a duração dos ciclos. E ela disse que fez uso do desogestrel de 75 microgramas em uso contínuo desde 2018. E ela disse que teve uma parada de menstruação em 2021. Como parou a menstruação dela, ela decidiu, portanto, não continuar mais a usar o desogestrel, certo? E aí ela está sem sangramento desde então. Mas ela tinha uma queixa, né, antiga, mas pandemia, aqui e ali, tomou o desogestrel, ficou e passou. Como ela tem 55 anos, foi interrogado a respeito de sintomas menopausais. Então, ela tem calores, sudorese noturna, melhora com a introdução de uma fluoxetina de 20 miligramas por dia que ela está usando há 2 meses. E nega outros sintomas vasomotores, nega alterações de sono, nega sintomas geniturinário, nega a vida sexual no momento. Ela fez uma ligadura tubária bilateralmente e refere o uso habitual de condom. Ela teve 3 gravidezes, 2 partos cesáreas, 1 abortamento espontâneo. Ela amamentou menos que 3 meses de duração, porque ela teve mastite puerperal. O peso do filho maior foi de 2.850 gramas. De antecedentes pessoais, ela nega hipertensão, nega diabetes, nega trombose. Ela está em uso de fluoxetina, 20 miligramas dia. De antecedentes de cirurgias prévias, ela tem a laqueadura tubária, uma mamoplastia redutora com inserção de prótese bilateral aos 45 anos. Hábitos e vícios, ela nega tabagismo, refere o hábito de beber uma taça de vinho rotineiramente 3 vezes por semana. Nega o uso de drogas ilícitas e atividade física sedentária. Nega câncer de mama e outras doenças relevantes na família. De exame físico, paciente está em bom estado geral, consciente. Tá dando para ler aí direitinho, gente? Consciente, orientada, a cianótica niquitérica, ai, ótimo. Afebril, obrigada, Suzete. Eupineica, peso de 98, altura de 1,65. Inspeção estática e dinâmica das mamas, sem abaulamentos, retrações, assimetrias ou fluxo papilar espontâneo. Presença de cicatriz, insulcão inframamário bilateralmente, drenagem linfática sem linfonodos palpáveis em cadeias axilares, fossas supra- e infraclaviculares e em cadeia mamária interna bilateralmente. Palpação de mamas sem nódulos ou espessamentos e prótese móvel sem sinais de contratura capsular. Expressão bilateral negativa. Abdômen indolor à palpação, tanto superficial quanto profunda, sem vísceros megalias. Genitália externa com pilificação e trofismo habituais para a idade, sem alterações de trofismo de pele, em região vulvar e perineal na inspeção estática. Ausência de procedência de parede vaginal ao repouso, na inspeção dinâmica após realização de manobra de valsalva, ausência de perda urinária e ou procedência de parede vaginal ao esforço.
palpação de linfonodos inguinais sem alterações. No exame especular, conteúdo vaginal fisiológico, mucosa de coloração rosa, presença de rugosidades vaginais e trofismo de mucosa vaginal habitual. Colo visualizado, epitelizado, orifício interno, circular, conteúdo endocervical cristalino. Toque vaginal. Útero intrapélvico, consistência fibroelástica, antiverso fletido, indolor à mobilização e regiões anexiais livres. Ou seja, gente, resumindo, quais são os pontos que a gente teria que ficar atento, né? Se nós formos fazer este peso e essa altura que eu vou fazer agora aqui com vocês, é 1,65 vezes 1,65, 2,7, 98. Então, isso aqui dá um índice de massa corporal acima de 35, tá? Mas vamos lá, e normotensa, de exame clínico, praticamente sem alterações, né? Então, qual seria a hipótese diagnóstica dessa mulher? Lembrando de todas as nossas aulas aí, o período de vida que essa mulher está. Essa mulher tem 54 anos. 5. Desculpa, 55. Em que período, pessoal? Roberta, vou pensar aqui os nomes. A Roberta, ela tá podendo falar ou ela tá em reunião? Ela tá sem microfone. Ela tá sem... Janaína, então, pronto. Da Janaína tá aí? Da Janaína é de avião, mas dá para falar. A Fátima, então. Eu tô pulando de 2 em 2. A Edna. Edna, chuta aí. Oi, acho que é uma menopausa, não é? Talvez. Muito bem, Edna. Então, a Edna falou em menopausa. Por que você falou em menopausa, Edna? Olha, por conta de alguns sinais, né? Legal. Acima, por fim. Espera-se, talvez, nessa idade, né? É esperado, por fim. A Jana, doutora, colocou no chat. Eu coloquei no chat. É que meu microfone é muito ruim. Eu acho que ela não está na menopausa ainda, porque a última menstruação dela foi em outubro. Não... Aí para cima parece que é outubro de 2021, né? E aí precisa aguardar até outubro de 2022. Ela está no climatério, precisa de 1 ano de ausência de menstruação para fechar a menopausa. Ok, então a Janaína deu mais aí, deu mais algumas coisinhas. Vamos revisar aí. Então, a última menstruação dela foi em janeiro. Viu, Janaína? Então já fez 1 ano, né? Ela parou Mas de ela tomar... estava em uso de medicação. Eu conto? Isso, muito bem. E vamos ver se alguém dá mais. Aí eu já vou comentar tudo isso. Vamos lá, Fátima. Não quer falar nada? Então, vamos ficar com a Edna e com a Janaína. Muito bem. Então, só colocando aqui, então... Espera aí que eu reservei aqui. Só recordando, né? Então, o que a gente podia ter citado, né? A gente podia ter citado a palavrinha climatério, tá? Porque pela Organização Mundial de Saúde é dos 40 aos 65, então essa mulher estaria dentro desse período, né, de vida, que é o climatério, tá, gente? Além disso, relembrando o que a Janaína falou, né? O último período menstrual. A gente só pode dizer, Edna, que a mulher entrou em menopausa
após 12 meses consecutivos de ausência de ciclos menstruais, geralmente associado à insuficiência ovariana fisiológica progressiva e, portanto, permanente, tá? E aí a Edna colocou a questão da idade, né, Edna? A idade da ocorrência da menopausa é isso aí, é esperado que a mulher entre em menopausa ao redor dos 50 anos de idade, tá? 48, 50 anos de idade no Brasil. Tá certo? A nossa paciente está com 55, tá? Mas ela estava usando o desogestrel. Então, neste caso, ela parou a menstruação e parou a medicação em outubro. Então, a gente vai contar, muito bem, Janaína, a partir de outubro, tá? Para a gente confirmar mesmo esta ausência de menstruação por 12 meses consecutivos, porque até então ela estava em uso de uma medicação que também induz a ausência de menstruação. Ficou claro, pessoal? Deu para lembrar? Né? No caso, então, doutora, temos que contar um período de 1 ano sem o auxílio de nenhum medicamento. Exatamente. E aí, vamos lá. Além disso, o surgimento dos sintomas também pode ser um outro parâmetro, tá? Janaína, Edna e pessoal. Porque lembra que ela começou a ter calores. Então, o surgimento dos sintomas, ele é nada mais do que clinicamente, né, uma resposta provável a um hipoestrogenismo já, que é próprio da idade, tá certo? De uma falência que a gente diz ovariana, uma insuficiência ovariana. Fisiológica, porque tá dentro, é esperado que após os 50 ou perto dos 50 isso ocorra, tá bom? Além disso, a gente podia ter falado também em perimenopausa. Por quê? Porque ela tá com sintomas e ela ainda está vivenciando esse 1 ano de ausência de menstruação, tá bom? Então, climatério, perimenopausa, né? A ocorrência da idade da menopausa, viu, Edna? Tá tudo certo, tá? Então, eu quis trazer aqui esse slide para a gente relembrar essa aulinha aí do climatério que a gente teve já, tá bom? Aí vamos continuar lá na Luzinete. E aí, vocês acham que ela apresenta algum fator de risco para câncer ginecológico? Eu penso que sim, por conta dessa obesidade também, não? A obesidade já é um fator isolado, né? E o não sedentarismo, só para câncer né? ginecológico, né? Para o câncer de mama, para o câncer de endométrio, a obesidade, ela tem esse fator de risco, né? Essa vida sedentária, né, doutora? A ausência do exercício. A vida sedentária, muito bem, o sedentarismo, principalmente na consumo de álcool. O consumo de álcool, muito bem, excelente. Então, ela não é assim uma paciente, vamos dizer assim, de tão baixo risco assim, né? Ela é uma paciente que nós temos que estar atentos, tá? Muito bem. E quais os exames complementares que vocês acham, pela faixa etária, que a gente nos ajudaria a elucidar esse caso? Acho que entra o rastreamento de mama, já que ela faz E 2 anos sempre. que não realiza exame. Isso, aí seria o nosso 5. Então, o rastreamento de mama e mais um, Suzete. Qual mais? Ela tem Colo de útero. Colo de útero. Então, entrariam os 2 rastreamentos, o de colo do útero e o de mama. Mesmo com prótese, a gente
faria? Como é que fica isso? Que isso às vezes é uma pergunta que muito, né, todo mundo, né, pergunta e aí não quer fazer a mamografia, quer fazer ultrassom. O que vocês acham, pessoal? Mamografia é padrão ouro no rastreamento. Então, a indicação com orientação para o técnico na hora do exame de empurrar, né, a manobra para fazer a mamografia adequada. Isso mesmo, Janaína. Isso mesmo. Então, não substitui, senão, a mamografia, tá? Mamografia a partir dos 50 e nós adotamos a partir dos 40 como anual. Para o Ministério, a partir dos 50, a cada 2 anos, tá? Desde que não tenha nenhum fator de risco, desde que o paciente seja assintomático, né? E desde que a paciente também não tenha nenhuma alteração no exame clínico das mamas, tá? Porque senão, às vezes, tudo muda, tudo modifica, tá? Bom, e a prótese não é contraindicação para a realização de mamografia. Deve ser realizado, o que a gente pode fazer é uma observaçãozinha no pedido da mamografia. Pode fazer lá uma observação, paciente com prótese, solicito manobra de Eckland para visualização adequada do tecido mamário, tá? Só isto, tá bom? Ok, excelente. Então, a questão número 5, que seria o nosso rastreamento, a gente já falou. Mas quais mais exames a gente pensaria, né? Então, pode falar, Janaína. Eu ia puxar risco cardiovascular pela idade, então colocaria o lipidograma, hemograma, verificaria as enzimas hepáticas renais, o TSH, T4 livre, verificaria questões de hormônios de tireoide também. Legal. E também diabetes, né? Glicemia de jejum, faria uns exames de rotina aí. Exato. Então, vamos lá, que eu gosto que fique visual, né, do pessoal. Então, vamos lá. Então, o exame clínico, né, sempre, né, o diagnóstico de climatério, o diagnóstico dessa menopausa, ela é sempre clínica, né? Então, isso a gente tem que lembrar da importância da anamnese do exame físico do paciente, né? E quando que a gente pensa, né, em solicitar, às vezes, exames hormonais? A gente pensa em solicitar, às vezes, na dúvida, né, de se existe ou não uma insuficiência ovariana, que no caso, esse caso da dona Luzinete, não há necessidade de solicitação do FSH. Por quê? Porque ela tem mais que 50 anos, ela está sintomática, ou seja, ela está referindo calores, tá? Além disso, ela está dizendo que ela não tem mais sangramento menstrual. Então, provavelmente, sim, já é a menopausa, que é uma amenorreia secundária fisiológica própria da idade, tá? Então, assim, não é uma mulher de 35 anos dizendo que está com ausência de menstruação e calores, tá, gente? Aí muda, aí tudo muda. Agora, como é uma mulher de 55, então está dentro do processo fisiológico dela, que é a insuficiência ovariana. Então, nesse caso, nós não precisaríamos solicitar o hormônio folículo estimulante. Tudo bem? E o TSH? Quando que a gente solicita o hormônio tireoestimulante? Pela prevalência, probabilidade acima dos 40 anos de alterações da tireoide, principalmente nas mulheres, ele acaba sendo uma investigação normalmente solicitada a partir dos 40 anos.
Se a paciente não tem nenhum antecedente familiar, se a paciente é assintomática e o exame vem normal, ele pode ser espaçado, tá? Para cada 3 a 5 anos. E o exame de risco cardiovascular, a mesma coisa. Entre 40 e 45 anos, nós começamos a ter aí os eventos cardiovasculares mais frequentes, né? Principalmente em mulheres aí, classicamente, acima de 50 anos. Então, a gente pode solicitar, sim, colesterol total em frações, os triglicérides e a glicemia de jejum. Até porque ela já não vai ser mais uma mulher de risco totalmente baixo. Por quê? Porque ela tem o sedentarismo que vocês já citaram e ela tem a obesidade. Tudo bem? E o que mais que a gente pensaria, né? Nós poderíamos pensar que ela tem uma síndrome metabólica? Provavelmente sim. Isso tem um risco aumentado para doença cardiovascular e acidente vascular cerebral. Então, a Janaína já lembrou aí da importância de estar se pensando no lipidograma, na antropometria, a gente poderia fazer uma circunferência abdominal nessa mulher, tá? E já está conversando com ela a importância aí dela estar reavaliando estilo de vida, alimentação, exatamente porque nós sabemos que a obesidade, a síndrome metabólica, geralmente elas estão juntas, né? Ela pode estar presente, a gente não sabe, porque a gente não sabe como é que está a glicose dela, como é que está o triglicérides dela, tá? Mas, e a pressão arterial dela nós também não aferimos, tá? E dos cânceres, vocês já lembraram aí, né, da mama e do colo. Excelente. Então, vamos lá, vamos continuar. Ô, doutora Isabel, eu até comentei aqui, Janaína. Deixa eu abrir aqui você. Pronto. Eu até comentei no chat que a síndrome metabólica pela circunferência abdominal, quase ninguém escapa, né? Eu não escaparia. Eu já estou aí. Eu escapo na glicemia, do triglicérides. Esse eu escapo. Ai, ai. É muito frequente, tem alguns trabalhos demonstrando que mais de 30% das mulheres que nós atendemos no HC, tá, gente? Ou elas estão com alteração de circunferência abdominal, ou estão com alteração de triglicérides, ou colesterol, ou glicemia, tá? Então, a obesidade em si, né? Ela já está um problema de saúde pública. Então, cada vez mais, a gente tem que tá conversando com o paciente, né? E, às vezes, o que eu chego a conversar com algumas pacientes é assim, olha, se a senhora não consegue perder o peso, mas vamos, pelo menos, manter, né? Porque é bacana a gente também orientar isso, né? Do paciente tentar manter o peso, né? Eu engordei 10 quilos. Tudo bem, então, assim, não vamos engordar 12, nem 13, nem 14, nem 15. É importante a gente estar conversando isso também com as pacientes. Mas vamos lá. Então, a gente vai pedir todos esses exames. E alguém pediria o ultrassom transvaginal, sim ou não? E por quê? Eu pediria para avaliar endométrio. Para avaliar endométrio. Então, Janaína, mas essa eu pus de propósito, viu, Janaína? Então, vamos lá. Olha só, ela já está, Janaína, há 3 meses com sintomas de perimenopausa, tá bom? Ela já completou. Ela parou a medicação em outubro, mas ela já não sangra desde 2021, né? Então, ela já estava sem sangramento desde então.
né? E aí ela parou a medicação, tá? Então, assim, eu pediria um beta-HCG, um TSH, tudo bem, vamos excluir qualquer possibilidade, se bem que ela é laqueada e ela não tem mais vida sexual, mas só para lembrar, né, que toda vez que a gente tiver em ausência de menstruação, tem que lembrar de algumas coisas, né? Mas, ok. E esse ultrassom? Por causa dos fatores de risco, Janaína? Poderia ser, Janaína. Mas você também poderia ter uma conduta expectante, tá, Janaína? Por quê? Porque ela não tem o clássica queixa de sangramento de pós-menopausa, tá, Janaína? Então, eu digo assim, o momento de ter feito o ultrassom era nesse momento aqui, ó, em 2018, quando ela tinha um sangramento em grande quantidade, irregular, usando absorvente noturno, tá? Por quê? Porque aí ela tinha, né, os fatores de risco para hiperplasia endometrial, Janaína, tá? Por quê? Porque ela tinha a obesidade, aí ela ia cair aqui, ó. Por isso que eu gosto, por isso que eu já trouxe aqui. Então, peraí, deixa eu tirar dessa tela. E vamos voltar de novo lá. Que são esses fatores aqui, ó. Índice de massa corporal acima de 30, né? Sangramento uterino anormal persistente, né? Recorrente. Sangramentos anormais, ó, de causas desconhecidas acima de 45 anos. Então, em 2018, Janaína, com certeza um ultrassom, ele seria muito bem-vindo, entendeu? Ou um ultrassom, ou um aspirado endometrial, ou até, vou além, uma histeroscopia diagnóstica. Então, as três coisas estaria muito bem indicado por ela ser obesa, por ela ter mais de 45 anos, por ela estar com um sangramento de grande, né, monta. Só que esse sangramento, Janaína, teve uma melhora, olha aqui, ó, melhora clínica e parada de menstruação. Ela parou, ela não tem mais sintoma de sangramento uterino anormal, Janaína. Tá? Doutora, então o uso da medicação, ele não mascara. Se ela tivesse qualquer questão relacionada, nesse período ela iria sangrar. Ela iria sangrar. Ela teria o que a gente chama de sangramento refratário a tratamento clínico. É refratário. Você dá o tratamento clínico e a paciente não melhora. Você tenta tratamento clínico e o paciente não melhora. Tá? Tudo bem. Mas vamos lá, Janaína. E alguém pediria o FSH? Alguém pediria o FSH? Para saber se ela está na menopausa? Gente, eu vou pedir 1 minuto que estão ligando do ambulatório. Só um instantinho. Só um instantinho, peraí. Desculpem. Pediria, Jana, esse exame? Eu acho que se está confirmando já que é menopausa, eu também não pediria. Eu ia manter conduta expectante para ver se ela entrava na menopausa em outubro. Já que não tem queixa, né, também. Senão fica igual ultrassom. Pede muito exame e não sabe o que faz, né, com tanta informação. Isso mesmo.
Aí ela volta e fala que tem que fazer. Oi, vamos lá. Estamos continuando aqui. Então, o FSH, né, Janaína? Então, em princípio, Janaína, nós poderíamos aí acompanhar, ver se ela realmente vai entrar na menopausa propriamente dita, né? Ver como que ela vai ficar, uma vez que ela já está aí há mais de um ano sem sangrar, tudo bem? Então, da propedêutica de rastreamento, eu acho que ótimo que tudo bem, o ultrassom não entra, tá? Doutora, mas olha só, pode falar. Pode até pontuar essa parte do ultrassom, porque a Andréia fala que no município dela, se não pedir ultrassom, dá briga. Por quê? Como assim? Eu acho que deve fazer parte do kit, né? Ou do kit dos profissionais que atende essa mulher nessa idade próxima da menopausa. Quer falar, Andréia? Ou às vezes é a própria paciente, né? Que fica insegura sem o exame. Se a Andréia conseguir abrir o microfone e colocar essa dúvida, né, do município dela. Eu estou tentando procurar aqui a Andréia. Peraí. Andréia. Oi, Andréia, você aqui. Quer falar, Andréia? Ela é do município de Pederneiras, no DRS de Bauru. Tá. Então, Andréia, eu acho que a primeira coisa, eu acho que a gente até pode chamar os médicos, né? E a gente pode conversar, né, a respeito até dessa aulinha nossa de climatério, né, Suzete, porque é importante entender que o ultrassom transvaginal, deixa eu até colocar aqui, para não ter que ficar solicitando exames desnecessários, né, doutora? Ela colocou no chat aqui que ela está sem microfone e que o município é pequeno e as pacientes ficam ansiosas, mas eu acho que é o vínculo, né, de paciente médico e ele orientar que não necessita do exame. Exatamente. Além disso, né, a gente está, eu acho que tranquilizando a paciente, né, nesse acolhimento com a paciente, de que faz parte, né, de que é fisiológico, né, todas essas alterações que ela está sentindo, e que o ultrassom ele não beneficia com relação à redução de nenhum câncer, né, que não é só do endométrio, né, mas o do colo também, tá? Então, o que vale mais a pena é ela observar os sinais e sintomas do corpo dela, né, do que ficar fazendo rastreamento, do que ficar fazendo ultrassom seriado, porque o ultrassom seriado, ele não traz benefício com relação à redução de mortalidade, nem para endométrio e nem para ovário, tá? Raras exceções, algumas doenças específicas. Mas vamos lá. Vamos ver o que é que ela já veio. O que é que ela já trouxe.
ela trouxe aí 3 examezinhos. O hemograma normal, ela trouxe, aí, Janaína, o seu ultrassom, ela trouxe o ultrassom transvaginal e ela trouxe o FSH de 25. Então, caracterizando mesmo a insuficiência ovariana, que é o que a gente já tinha presumido, né? E esse ultrassom, ele tem um útero já em processo de involução, né? Tá com 73 centímetros cúbicos. Lembrar que ela é multípara, tá? O eco, que é a parte de dentro do útero, ele tá filiforme, ou seja, ele tá regular e não foi medido esse eco, porque dá para medir o eco mesmo na presença de pólipo, tá? Então, isso realmente acaba sendo, a qualidade dos ultrassons é algo que realmente nos complica, quase sempre, né? Mas para ele ter descrito que estava filiforme, eu acredito que esteja abaixo de 5, tá? Que é o normal na pós-menopausa. E a presença aí de uma lesão polipóide de 1,4 centímetros, Janaína. E aí é quando a gente fala assim, para que pediu o ultrassom? Né? Porque aí vem uma alteração que em mais de 94% das vezes ela é benigna, tá? E essa lesão, de alguma maneira, provavelmente é aquela lesão que já estava. Talvez tenha sido esse pólipo que tenha causado aquele sangramento prévio, né? Mas que, em princípio, se resolveu, porque ela não sangra mais, tá? Então, quando que se tem indicação de equizérese, de retirada de pólipo, né? Quando a paciente está na transição para a menopausa e ainda tem desejo reprodutivo, então a gente tem que fazer a equizérese da lesão, tá? Ou quando esta lesão, ela tem maior que 15 ou 20 milímetros. Então, assim, esse pólipo, ele ficou ali, no meio do caminho, né, Janaína? Tá? Esta paciente, especificamente, devido ao histórico de sangramento prévio, devido à obesidade, eu acabei encaminhando para uma histeroscopia, tá? Por quê? Porque ela tem aqueles outros fatores, ela já estava 2 anos sem acompanhamento, né? E ela acabou aí usando durante muito tempo o desogestrel, tá? Como na época ela deveria ter feito uma biópsia, que viria provavelmente benigno, né? Mas ela não fez. Então, eu achei por bem encaminhar essa paciente para uma histeroscopia, tá? E provavelmente vão fazer a equizérese da lesão. Suponhamos que ela não tivesse pedido esse ultrassom, tá, Janaína? Qual é o parâmetro clínico, se essa lesão vai crescer ou não, se essa lesão vai ter uma evolução relacionada a qualquer questão relacionada à malignidade? Então, lembrando mais uma vez, é o sangramento na pós-menopausa. Então, se ela começasse a ter sangramento de pós-menopausa, ele é sempre um marcador para lesões endometriais, tá? Tudo bem, gente? Deu para recordar? Então, somente para nós, então, vermos, né? Isso aqui é uma histerectomia, né? Com miomas, tá? Aqui a gente tem os miomas intramurais, aqui a gente tem os miomas submucosos, que são aqueles miomas que mais estão relacionados a sangramento, tá, gente? Porque eles ficam dentro da cavidade do útero. E aqui a gente tem os miomas serosos, que são aqueles miomas bastante volumosos, mas que não costumam trazer sangramento, tá? Os que trazem sangramento são esses aqui, ó, que ficam expostos
dentro da cavidade do endométrio. Tá dando para ver meu mouse, né? Tá. Aqui são pontos de adenomiose que a gente vê numa histeroscopia, que são esses pontinhos escuros, tá? Que a gente consegue visualizar pela histeroscopia. Ou então, também, esses pontos, às vezes, mais escuros, que a gente acaba vendo aqui no ultrassom. Além disso, os pólipos, ou os múltiplos pólipos, né? Eles podem ser visualizados aqui, ó, ao ultrassom, ou então também por meio da histeroscopia, que foi o exame que eu solicitei para a dona Luzinete, tá? Ok. E a hiperplasia endometrial, aqui já com invasão, com áreas de invasão, com atipia, né? Mas as hiperplasias endometriais, elas podem ser simples ou complexas, com atipia e sem atipia. A hiperplasia endometrial que mais está relacionada, que é praticamente um câncer in situ, é a hiperplasia de endométrio complexa e atípica, tá bom? E que a gente sempre tem que lembrar dela no tratamento do sangramento uterino anormal. Ok? Então, esse foi o casinho que eu trouxe hoje. Eu espero aí que a gente tenha interromper aqui o compartilhamento. Eu espero que vocês tenham aí curtido. Pode falar, Janaína. Eu vi no caso que ela usa prótese. Não tem que ficar atenta à troca da prótese? Quantos anos tem essa prótese? Alguma coisa assim? Olha, Janaína, agora você me pegou. Geralmente, 10 anos começa a se pensar, tá? Mas que eu saiba, nos últimos guidelines, pela qualidade das próteses, que são melhores, né, do que as antigas, tem se orientado observar se tem ou não aquela contratura capsular, né? Ou se tem ou não alguma suspeita de rotura da cápsula. Se não houver, que eu saiba, não se indica mais a troca, tá? Então, se ela tiver normoposicionada, né, no exame clínico, se ao exame clínico não tiver sinal de alguma área de espessamento, que a gente pense, né, numa rotura de cápsula, que eu saiba, não estão mais propondo as trocas, tá? Mas tá aí uma coisa que eu posso perguntar para os universitários lá do ICESP e ver como é que anda esse guideline com relação à troca de prótese, tá? Mas as últimas que eu tenho lido, a orientação é essa, de avaliar clinicamente a prótese, né? Porque pode se esperar os 10 anos, ou pode ter um problema antes dos 10 anos, né? Então, na verdade, não é nem o tempo, é quando que tem a rotura, ou quando que tem essa contratura, né? Relacionado aí à cápsula da prótese. Tá? Doutora, daí eu queria perguntar, daí finalizando o atendimento da Luzinete, qual que é o encaminhamento para ela e qual é o tempo de retorno dela? Porque daí eu penso que encaminha ela para uma equipe multi, se ela está na atenção básica, daqui quanto tempo eu peço um retorno e com quais exames que ela vai estar voltando, então? Isso. A gente fez um papel, aquele papel de referência e contra-referência, né? Na nossa unidade, a gente coloca simplesmente ginecologia cirúrgica, porque o ambulatório lá, inclusive, não é pro HC, tá? Os nossos hospitais de encaminhamento, eu acho que um é o HU e o outro é o Mário Dene, tá? São os dois hospitais da nossa região, tá?
e a gente faz, né, solicitação para ambulatório cirúrgico. E lá, nesse ambulatório de especialidade, ela com certeza vai ser avaliada. Mas a gente já meio que solicita a histeroscopia, tá? Com biópsia, se for a diagnóstica. Se for a cirúrgica, já vai direto para uma polipectomia, já retirada total do pólipo. E a gente orienta o paciente que assim que ele fizer o exame, que ele retorne trazendo o anátomo patológico. E aí, para os exames, eu sempre peço que comecem a devolver para a gente aquele papelzinho de referência e contra-referência. Então, os ambulatórios de especialidade, a gente também tem pedido para o pessoal escrever o que foi feito com o paciente, né? Qual foi o resultado, porque assim, deu alta, mas fez o quê? Às vezes o paciente não sabe explicar o que foi feito, né? Então, explicar, foi feito um ultrassom, um Doppler, é um pólipo característico, não será realizado biópsia, solicitamos acompanhamento clínico, coloquem lá o que é que fizeram com as pacientes, sabe? Também a gente tem orientado isso, né? Para nós da atenção básica, recebermos para a gente receber a contrarreferência, né? É importante para a gente também, para o acompanhamento dessa paciente. Mas geralmente eu peço para elas trazerem um anátomo patológico, para a gente poder acompanhar. Eu posso compartilhar a experiência aqui do território? Claro. Que eu acho que é importante, e nesse caso, enquanto a gente também tem pessoas, né, de gestão e da atenção primária, aqui na Regional de Ribeirão Preto eu pactuei com os laboratórios de citologia e também os de mamografia que realizam exames aqui na região, que os resultados alterados eles me encaminhassem assim que eles tivessem esses laudos para eu notificar o município imediatamente. Então, antes, por exemplo, daquele retorno da paciente na consulta médica, que às vezes pode demorar, a gente já faz a notificação para os interlocutores de saúde da mulher, né, dentro do município. E eles fazem a buscativa da paciente já com segmento dentro da linha de cuidado. Então, a gente consegue otimizar o tempo, né, fazendo o monitoramento desses resultados. E aí, citologia. E a citologia apenas aqui é a colposcopia direto, né? Porque, igual nesse caso, ela não tinha os exames, foi solicitado. Então, a importância de monitorar os resultados, né? Senão a gente também pede exame, não observa e fica prejudicado. Fundamental, né, Janaína? Porque uma das questões relacionadas à atenção primária é exatamente a coordenação do cuidado, né? Então, eu acho que a atenção primária, esse acompanhamento do paciente, né, essa possibilidade dela retornar, né, no acolhimento, com o exame, com o anátomo patológico, é fundamental. É fundamental a gente estar atento a isso. Alguém mais quer contribuir com alguma pergunta, alguma experiência? Senão a gente já vai para os encaminhamentos, né, doutora? Já que temos horário hoje para terminar, para finalizar. E convidamos para a nossa próxima também, que vai ser dia 14/9, correto? Segunda a terça do mês. E aceitamos sugestões também, viu, Jana, Fátima? Pode encaminhar por e-mail, se vocês tiverem algum tema mais chamando a atenção no território de vocês, ou nas unidades, né, doutora? E a gente antecipa para nossas aulas também. Eu ia comentar, porque outubro, provavelmente, a gente vai pensar em alguma coisa a mama, né? Novembro é o mês, no fim, né, na última semana de novembro, é sempre aquela, é a semana antiviolência, né? Aquela é aquela semana que a gente lembra, né, da violência doméstica, sexual, não é, gente? Aquela semana. Tem um nome específico que agora eu não... Tem uma data e o nome, vou lembrar. Isso, Aí eu pensei em novembro, talvez, trazer alguma temática relacionada à violência, né? E outubro, acho que vai acabar
ficando aí, né, com relação das questões da mama. E setembro eu deixo aberto, que a gente já conversou de sangramento uterino anormal. Olha, eu sugiro setembro, como é o mês de prevenção ao suicídio, questões relacionadas à saúde mental das mulheres. Poxa, saúde mental das mulheres. Quem que a gente poderia trazer? Vou pensar, Janaína. Você tem alguma indicação, Janaína? Alguém tem? Vou ver com a Marisa também, mas é uma área difícil, né, Jana? É uma temática que ninguém quer pegar, né? Para trabalhar é difícil, né, com essa população, mas infelizmente está aumentando bastante, né, as questões de saúde mental. Sim. Sim. Já anotado. Sabe, o doutor Isabel e Suzete, eu até sugeri esse tema, porque a gente está tendo um aumento nos adolescentes, né? E a primeira consulta ginecológica a gente não vê esse tipo de abordagem, né? Inclusive a Sociedade de Pediatria, ela tem um protocolo, chama RIEDS, se eu não me engano, que ele faz essa pergunta, eles recomendam você fazer essa pergunta, porque as pacientes estão com bulimia, anorexia, automutilação, questões de suicídio, estão começando relacionamentos amorosos, então talvez seria o início da vida, da saúde da mulher, que é nessa primeira consulta que elas fazem, um momento ideal, né, de fazer uma triagem ou uma orientação nesse sentido. Posso falar? Tem alguém? Pode. Ivanete, quer falar? Doutora, é Vilma. Doutora, e a saúde mental da mulher nesse período de climatério e menopausa? Já se pensou em alguma coisa assim? Porque é uma mudança muito drástica na vida da mulher. E isso mexe muito com a mulher. A parte mental dela, depressão, né? A gente podia também pensar em alguma coisa nesse sentido. Assim como a Jana falou do início, né? No início da vida, adolescência, né? E a menopausa, pode-se dizer assim, o final da fase reprodutiva, mexe muito com a mulher também. É que neste caso mesmo, a doutora, na anamnese, não citou que ela teve irritabilidade ou perda de libido, então não foi uma queixa em si, mas teve um caso que trouxe que já teve essas queixas, sim. Ivanete, quer falar? Estão me ouvindo agora? Então? Sim. Tá. Não, como foi falada agora a questão da saúde mental, e vocês pediram indicação, é só uma sugestão, talvez também se pudesse agregar o serviço da psicologia também para ajudar nesse sentido, né? É só uma sugestão, seria uma sugestão também para ajudar na questão da saúde mental, caso fosse esse o tema, né? É uma sugestão também de trazer, se a gente tivesse alguma indicação de algum profissional da psicologia. Sim, podemos acrescentar. Eu vou pensar, então, com carinho aí, quem que a gente traz, né, Suzete? Se vocês tiverem alguma recordação, né, de alguém que queira falar sobre a temática, né? Acho que sugerir também, né, Suzete? Eu acho bacana. E eu vou pensar, então, alguma coisa em saúde mental. Eu acho que a gente, talvez, né, abordar a TPM e essas alterações de humor no climatério, né? Talvez. É porque já pega todo o ciclo, né? A TPM já engloba todo porque daí já pega o ciclo de vida. Sim. E aí pega o climatério. Mas vamos ver o que a gente pode trazer. E eu vou pensar. Quem que eu trago aqui
para a gente estar conversando. Ok, então, doutora, muito obrigada pelo nosso caso clínico de hoje. Obrigada às articuladoras pela participação. Meninas, da participação, da presença. E esperamos todos no nosso dia 14 de setembro. Ok, obrigada. Excelente, até 14 de setembro, então. Tchau. Meninas, Tchau. muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Ótima tarde para todas. Beijo. Suzete, querida, obrigada. Eu vou entrar na outra, tá? Tá bom. Beijo. Boa reunião, doutora. Tchau, beijos. Beijo, tchau, tchau.